Olá, bem-vindos à nossa análise baseada na obra de J.N. de Kelly. Hoje a gente vai mergulhar numa das perguntas mais fundas do início do cristianismo. Como é que a morte de uma única pessoa pode de fato salvar a humanidade inteira? Parece um quebra-cabeça, né? Mas as primeiras respostas são simplesmente fascinantes. Pois é, essa pergunta está bem no coração da fé. E para os primeiros pensadores cristãos, não tinham um manual de instruções, não. Eles tiveram que construir essa teologia do zero. E as ideias que eles tiveram, nossa, são surpreendentes e moldam o pensamento cristão até hoje. E aqui já vem a primeira surpresa. Diferente de outras grandes doutrinas, aqui não existia uma resposta única, oficial, sabe? O que a gente encontra é um verdadeiro mosaico de ideias, todas convivendo, cada uma tentando iluminar um pedacinho desse grande mistério. E para a gente conseguir navegar por essas ideias, a gente precisa de uma chave mestra. É um conceito que foi muito defendido por um teólogo chamado Ireneu, a recapitulação. Guarda bem esse nome. Sem ele, as outras peças do quebra-cabeça simplesmente não se encaixam. Então, qual é a grande sacada aqui? A ideia é que Cristo não age só como um indivíduo isolado. Ele age como representante de uma nova humanidade, um novo começo para todo mundo. É como se ele estivesse literalmente refazendo a história humana no caminho certo. Essa estrutura funciona quase como um espelho cósmico. Pensa só, da mesma forma que toda a humanidade ficou, de algum jeito conectada à falha do primeiro Adão, agora todo mundo pode participar da vitória do segundo Adão, que é Cristo. É uma ideia de solidariedade muito, muito profunda. Ok, com essa chave da recapitulação em mãos, vamos explorar agora as três principais teorias que os padres da igreja desenvolveram, mas a melhor forma de pensar nelas não é como respostas que competem entre si, mas sim como três lentes diferentes, três ângulos para olhar para um evento que é gigante e complexo. A primeira visão, então, não foca tanto na cruz, mas lá no comecinho de tudo, na encarnação. E a ideia é bem radical. O simples fato de Deus se tornar humano já dá o pontapé inicial num processo de cura, de transformação da nossa própria natureza. O simples contato da divindade com a humanidade já é em si salvador. Isso levou a um conceito poderoso, quase chocante, chamado de teopoiesis, ou deificação. A salvação vista por essa lente não é só ter os pecados perdoados, é uma elevação da nossa própria condição humana, uma chance de participar da vida divina. É muito forte, né? Atanásio, um dos grandes nomes da época, conseguiu resumir essa escola de pensamento inteira numa frase só. Uma frase que ficou famosa e que é potentíssima. Ela captura toda a essência dessa visão. A união de Deus e do homem em Cristo tem um propósito que transforma a gente. Agora, a segunda perspectiva muda o cenário completamente. Aqui, a salvação vira uma libertação dramática das garras das forças do mal. A história se torna um drama cósmico, sabe? De cativeiro e liberdade, com a humanidade inteira como prisioneira. E para explicar isso, Gregório de Nissa usou uma imagem muito vívida. Uma espécie de armadilha divina. A humanidade de Cristo era a isca, oferecida como um resgate. O diabo, todo esperto, morde a isca só para descobrir que foi fisgado pelo anzol da divindade de Cristo que estava escondida. Genial, né? Só que, claro, essa ideia de fazer um tipo de negócio com o diabo, de enganar ele, isso gerou controvérsia. Muita gente se perguntava, ué, mas isso não dá ao mal um tipo de direito, de legitimidade? Essa questão provocou um debate teológico super acalorado. Gregório de Nazianzo, por exemplo, achou a ideia um ultraje. Para ele, a coisa era simples. O mal tem que ser derrotado pela força e pela justiça de Deus e não pago como se tivesse algum direito. Esse debate mostra o nível de profundidade que a reflexão deles alcançava na época. E isso nos leva direto para a terceira grande teoria. Nela, o foco muda de novo. Sai da encarnação, sai do diabo e vai todo para a cruz. A salvação aqui é entendida como um ato de justiça, de substituição. O problema central não é só a natureza corrompida, mas o pecado e a dívida que ele gera. O termo técnico aqui é substituição vicária. A lógica é que Cristo, como nosso representante, lembra da recapitulação? Pôde tomar o nosso lugar e cumprir as exigências da justiça divina em nosso nome. Ele age em lugar de nós. Mas a história não termina aí, não. Agora vamos ver como dois dos maiores gigantes da teologia, Agostinho e Cirilo, não escolheram só uma dessas teorias. Eles, na verdade, costuraram todas elas de maneiras novas e muito profundas.
Lá no Ocidente, Agostinho adicionou uma dimensão que era, assim, mais psicológica e moral. Ele pensou, se a queda original foi um ato de orgulho, então a cruz, que é o ato máximo de humildade, é o antídoto perfeito. Para ele, Cristo é ao mesmo tempo o sacerdote que oferece e a vítima que é oferecida. Enquanto isso, lá no Oriente, Cirilo focou no valor imensurável do sacrifício. O argumento dele é poderoso. Como Cristo é Deus, a morte dele não foi a de um simples homem. Ela teve um valor infinito, um peso capaz de pagar a dívida e redimir toda a criação de uma só vez. Certo? Então, o que tudo isso quer dizer quando a gente junta as peças? Como é que esses fios todos se unem para formar uma tapeçaria só? A grande lição que a igreja primitiva nos deixa é que eles não viam isso como opções do tipo ou uma ou outra. Era mais um e também. A salvação era, ao mesmo tempo, uma cura da nossa natureza, uma vitória sobre nosso opressor e o pagamento da nossa dívida. E o ponto crucial, aquilo que amarra tudo isso, que dá a liga, é aquela ideia de recapitulação com a qual a gente começou. Cristo pode curar nossa natureza, derrotar nosso inimigo e pagar nossa dívida justamente porque ele age como nosso representante à cabeça de uma nova humanidade. Essa compreensão, que é tão rica e complexa, forma a base para a gente entender o que é a igreja. E isso nos deixa com uma pergunta final, bem provocadora. Se a salvação é tudo isso, ao mesmo tempo, cura, vitória e pagamento, como a vida de quem foi salvo deve refletir essa realidade com tantas facetas? Fica aí a reflexão.